dia pra você, uma excelente quarta-feira. Você percebeu que essa semana os nossos vídeos estão um pouquinho mais extensos? Pois é que o nosso assunto da semana é um pouquinho mais profundo, né? A gente precisa abordar um pouquinho mais detalhadamente. E nesta quarta-feira eu amo o momento hipertexto. E eu quero você, com a lição na mão, acompanhando junto comigo. Começamos com uma pergunta. Já reparou como somos ávidos por justiça quando somos prejudicados? Não sei você, mas você tem uma coisa que faz o meu sangue ferver, que me tira do sério, que faz eu ficar muitas vezes revoltada, é a tal da injustiça. Eu não suporto ser injustiçada. Sim, fique tranquilo, já fiz terapia para isso. Quando acontece uma situação em que eu sou injustiçada, eu fico extremamente mal. Eu choro, eu fico angustiada, eu perco o sono. Muitas vezes eu me culpo sem ser culpa minha por ter passado por aquela situação. E também não suporto ver as pessoas que eu amo, as pessoas próximas a mim, sendo injustiçadas. Eu saio em defesa de um por um se precisar. Então, quando fala de injustiça, eu fico extremamente irritada e quero resolver, quero que as coisas entrem no eixo. Só que muitas vezes, nós mais uma vez, estou me incluindo nessa situação, e se você também é assim, se inclui aí. Agora, se você não é assim, parabéns, quero ser como você. Nós não temos essa mesma revolta, essa mesma indignação, essa mesma necessidade, essa mesma pressa, quando nós cometemos injustiças com os outros. Porque sim, eu já fui injustiçada? Sim, mas com certeza eu já fui injusta com outras pessoas. Não tenho dúvida disso. Com certeza, em algum momento, já fui injusta com alguém. Com algumas pessoas eu tenho certeza, porque já cheguei e conversei, falei, olha, me perdoa, eu agi de forma injusta. Com outras, talvez eu ainda não tenha reconhecido ou não tenha visto a injustiça cometida. Ou talvez, do meu ponto de vista, eu não tenha sido injusta. Mas o importante nós temos que ter a mesma agilidade, a mesma necessidade de justiça, tanto quando somos injustiçados, como quando somos injustos com alguém. Nosso coração tem que clamar por justiça nos dois quesitos. Nós temos que reconhecer que erramos, que fomos injustos, que nós temos que reparar aquele erro, assim como gostaríamos que os outros reparassem conosco. É compreensível que seja muito ruim reconhecer que erramos. Afinal, muitas vezes a gente é um pouquinho orgulhoso, né? Então fica aquele negócio, não queria pedir perdão. Não vou pedir perdão. Fulano que venha falar comigo. E aí a gente fica ali naquele tempo esperando, aquele vai, não vai, porque não queremos reconhecer que erramos. Agora imagine pedir desculpas e ainda reparar o dano, ou seja, restituir e ainda por cima com juros todo o mal que causamos a alguém. Você consegue perceber que para sermos espiritualmente maduros e mentalmente saudáveis, precisamos também de muita coragem? É necessário coragem para entender que você foi injusto com a pessoa. É necessário coragem para você botar ali o peito para cima e falar, eu vou lá, vou consertar as coisas. Não porque você é melhor do que a outra pessoa, mas porque você compreende o que Cristo fez por você, entende o quanto Deus valoriza a restituição e agora quer ser assim como Jesus Cristo, o reflexo daquele a quem você serve. Não porque você é melhor que o fulano, mas porque você reconhece que você precisa fazer isso, porque é a vontade de Deus. Falar com Deus e falar com a outra parte. Isso é extremamente importante. Por isso que nós já vimos isso várias vezes essa semana. O quanto é importante não só confessar a Deus e pedir perdão a Deus, mas principalmente a quem foi prejudicado.
Quanto antes assim fazemos, mais rapidamente corrigimos a rota da vida e caminhamos rumo à paz que almejamos. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, e ela sempre fala assim pra mim: Tal, você quer ter paz ou você quer ter razão? E no começo eu dizia assim pra ela: pra mim ter paz, eu preciso ter razão. Porque eu preciso que a pessoa entenda que eu tô certa. Entenda que eu tô batendo aquela tecla porque eu tenho certeza que eu tô certa. E aí, com o tempo, né, conversando, porque ela tem muito mais maturidade, muito mais cabeça, muito mais vivência do que eu compreendi que não, que eu não preciso ter razão. Eu preciso ter paz. Mesmo que eu tenha sido injustiçada, mesmo que eu não esteja errada, eu não preciso convencer as pessoas disso. Eu preciso ter paz comigo mesma e com Deus. E isso é suficiente. Porque a vida vai se encarregar de fazer com que a gente lide com as consequências dos nossos erros. Assim como você vai pagar o preço pelas injustiças que você fez com o outro também vai pagar pelas injustiças que fez com você. Então, o nosso coração precisa almejar isso. A paz. A paz que vem de Cristo. O resto, confia nele e o mais ele fará. Na nossa rede semântica de hoje, nós temos a palavra coragem. Falando de culpa e a palavra coragem, sim, porque para você que é humano, assim como eu, e sabendo que somos dominados pela carne, e uma coisa que faz o ser humano se transformar é a questão do orgulho, então sim, é necessária muita coragem para você compreender o seu erro e, acima de tudo, ir até o outro e pedir perdão. Compreender o tamanho da sua culpa. E nessa rede semântica eu coloquei aqui 9 palavras. Mas eu vou compartilhar com você só 2, porque eu quero saber da sua rede semântica. Coloca aqui nos comentários para mim. Uma palavra que eu coloquei é humildade. Se você não tem humildade, não tem como você ter coragem. E a outra é reconhecer. Você precisa colocar na sua mente, você precisa reconhecer o erro que você cometeu. Você precisa reconhecer que você também falha, que você também erra, que você também é pecador. Você precisa reconhecer. E por isso que é necessário coragem, porque precisamos reconhecer que erramos, reconhecer que somos todos farinha do mesmo saco, colocarmos ali no nosso devido lugar, como diz minha mãe, baixa a bola, e agir com coragem, deixando de lado o orgulho, o ego, a vontade de ser o dono da razão e exercer ali o perdão. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos. Não esquece de compartilhar o vídeo com a galera da sua classe e aproveita para seguir a gente no Instagram, @lição_es.